Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu vim trazer a minha crítica, enfim, sobre o filme A Odisseia. Enfim, então, o filme A Odisseia já está entre nós, marcando então uma das grandes estreias de 2026. E o meu veredito é: eu gostei. A história de Homero por si só já é uma jornada bem interessante, o que, claro, ajuda muito. O diretor aqui resolve, assim como em seus outros filmes, seguir por esse lado mais realista, impressionando principalmente nos momentos mais aterrorizantes dessa história, o que acabou deixando essa jornada do Odisseu ainda mais imersiva. Além disso, ele deixa claro que a história, por mais que tenham esses elementos fantásticos, no final do dia nada mais fala do que sobre a natureza humana, trazendo as consequências das atitudes, principalmente aquelas movidas pela emoção. Porém, eu preciso admitir que por vezes eu senti esse filme um pouco sem força e até um tanto quanto sem graça. Muito talvez desse realismo, ou também por ele precisar explicar os seus personagens e os sentimentos desses personagens várias e várias vezes. Eu acho que a gente tem dentro do filme muitos pontos positivos, até mesmo levando em consideração todo esse realismo que o Nolan sempre preza. Mas eu admito que eu saio um tanto quanto decepcionada assim do filme, em parte porque eu tava esperando ter me apaixonado por gostar tanto de mitologia, né? Ter sido um filme que eu ia sair completamente impactada, até levando em consideração as diversas críticas positivas que eu tinha visto do filme. O longa tem direção e roteiro de Christopher Nolan e traz a grande jornada de Odisseu, que após a Guerra de Troia, tenta retornar para casa, enfrentando figuras da mitologia grega. O longa então traz a adaptação de uma das mais clássicas histórias dentro da literatura, que mais tarde viria a inspirar diversas outras Odisseias. A narrativa aqui é praticamente dividida em duas histórias, a primeira delas acompanhando o Odisseu, esse grande herói da Guerra de Troia, que depois da batalha tenta retornar para casa, enfrentando criaturas mitológicas, divindades e a própria natureza humana. Já a outra acompanha o filho de Odisseu, o Telêmaco, e a sua mãe Penélope, que precisam liderar Ítaca na ausência do pai, sendo cada vez mais pressionados pelos pretendentes de Penélope para a rainha se casar novamente. E como eu comentei, assim como os outros filmes do diretor, eu sinto que um dos grandes destaques aqui dentro de Odisseia é todo o seu lado técnico, que traz muito desse realismo que o diretor preza tanto. Assim, para o longa, o diretor faz uso de cenários reais em diversas locações da Europa e efeitos práticos, até contando com um animatron de um ciclope. E dessa forma, então, o filme consegue com facilidade nos colocar ali naquele local, contando com grandes cenas em alto mar e grandes construções gregas. Ao mesmo tempo que consegue trazer, com todos esses grandes momentos da história, uma certa questão da insignificância humana em relação a tudo aquilo, né? Não só as questões da natureza, tudo que o Odisseu vive ali na sua jornada, mas também o quão grandes as construções, os templos são, né? O quão grande aqueles deuses são em comparação com os próprios humanos aqui dentro da história. E por falar em natureza e até falando ainda mais sobre esse realismo dentro da história, o diretor optou por trazer a presença dos deuses dentro da história por meio dos fenômenos naturais, evidenciando a presença constante deles dentro dessa história por meio de chuvas, trovões, o movimento do mar. Mas eu admito que, como uma grande fã de mitologia grega, eu gostaria de ter visto mais desses deuses, até como ele fez com a Zendaya aqui, que interpreta a Atena, que aparece nos sonhos do Odisseu em diversos pontos dentro da história. Eu admito que eu gostaria de ter visto mais desses deuses, mais dessa interferência, porque eu acho que é um ponto muito importante dentro dessa história. A história da Odisseia, por mais que seja interessante trazer esse lado realista, é uma história fantástica. Então eu acho importante ainda assim trazer, e de certa forma eu fiquei um pouco esperando para ver se ia ter alguma grande revelação de algum ator que ainda não tinha sido revelado, quem sabe interpretando algum grande deus aqui dentro do filme, né? Eu acho que seria algo legal e eu honestamente senti falta dentro da história. E já falando desses momentos fantásticos dentro da história, o diretor consegue tornar eles muito aterrorizantes e assustadores por conta desse realismo, como a própria aparição do Ciclope aqui dentro da história, que inclusive contou com um design totalmente diferente do que eu estava acostumada daquele monstro, o que deixou ele ainda mais assustador e principalmente contou com um trabalho sonoro muito impressionante. O grito que aquele Ciclope faz é algo realmente assustador e eu acho que é uma cena que a gente consegue ficar tenso mesmo para quem já conhecia a história. E também senti muito isso no encontro que o Odisseu tem com a Circe, acho que eles conseguem trazer esse lado do terror para dentro do filme muito bem acentuado e funcionou super aqui dentro da história, que de certa forma somente deixou a história do Odisseu ainda mais épica. Mesmo com toda essa aventura épica, o filme vem para falar sobre a natureza humana, principalmente trazendo as qualidades e defeitos dos humanos e a consequência de seus atos.
Praticamente todos os personagens são movidos por seus sentimentos, como amor, ciúmes, vingança, inveja e principalmente o ego, o que, claro, tem consequências diretas dentro das suas vidas e daqueles ao seu redor, algo que Odisseu carrega consigo durante toda a história, o peso das decisões. A Guerra de Troia mesmo, os momentos que a gente vê dessa guerra, né, afinal essa é a história da Ilíada, não da Odisseia, mas os momentos que a gente vê da Batalha de Troia, eles são muito carregados de ódio, de vingança, de raiva. Guerra essa que foi movida principalmente pela ira e pelo ego do rei Agamenon, que é o rei de Micenas, que move montanhas aí por conta dessa guerra. E aqui dentro a gente vê que toda a vingança e barbaridade e violência que acontecem dentro dessa guerra acabam respingando em toda a humanidade, né? Uma violência e um ódio que acabaria durando vários anos ali para eles. Assim, o Odisseu carrega com ele o peso de ter criado o cavalo de Troia, uma oferenda disfarçada, meio similar com o que a gente vê o personagem do Oppenheimer passando ali no filme Oppenheimer após criar a bomba atômica. E é interessante que depois de ver o filme eu vi muitas críticas comparando o filme A Odisseia com diversos outros filmes do Nolan, e a gente consegue ver muito bem comparação entre todos eles, principalmente nos seus protagonistas, né? As batalhas deles, apesar de alguns momentos serem físicas, na maioria das vezes é mental. O próprio protagonista do filme Inception, por exemplo, Don Cobb, ele carrega com ele o peso do luto, o peso da perda, de não ter conseguido salvar a sua esposa, e aqui eu acho que é algo muito parecido também. E eu devo admitir que os melhores momentos dentro do filme são, de fato, os melhores momentos dentro da história da Odisseia. E honestamente, eu acho que o que eu mais gostei foi a recriação do cavalo de Troia e a batalha que acontece em seguida, narrada pelo Menelau. E toda essa cena é construída de uma forma tão interessante que, mesmo já sabendo a conclusão dessa história, ainda assim tiveram vários momentos que eu cheguei a me questionar se o filme não ia fazer uma coisa diferente acontecer, de tão tensa que eu fiquei com toda aquela cena de tudo que estava acontecendo. E claro, parte disso vem muito por conta da trilha de Ludwig Göransson, que engrandece muito a narrativa. O diretor, inclusive, não queria uma trilha orquestral, então o compositor desenvolveu a trilha sonora em torno de instrumentos gregos como gongos de bronze, liras e flautas, o que ajudou ainda mais na ambientação do filme. E a trilha sonora aqui realmente é um dos meus grandes elogios, porque realmente ela consegue se camuflar muito bem dentro da história, a um ponto que a gente não consegue ver o filme sem essa trilha estar acompanhando junto. Ela engrandece diversos momentos, ela deixa a gente tenso, ela deixa a gente nervoso. Realmente foi um trabalho espetacular assim, e com certeza essa trilha, assim como a fotografia do filme e muitas outras questões, vão com certeza estar presentes dentro do Oscar. E bom, essa história é de Odisseu. Os coadjuvantes, então, embora tenham arcos que sejam bem interessantes dentro da história, eles estão ali para elevar a jornada do Odisseu, elevar ali a presença dele e tudo que ele tá passando na sua linha narrativa. O que por vezes funcionou, como a busca do Telêmaco e da Penélope para tentar encontrar o Odisseu, mas às vezes não funciona, como a própria participação da Calypso dentro da história, que eu honestamente fiquei um tanto quanto decepcionada. Eu senti ela meio sem graça e um pouco sem força. Mas apesar disso, o Odisseu realmente brilha como esse grande protagonista. Damon interpreta ele como um inteligente líder que não só cria grandes estratégias, mas também é um homem justo e gentil. Assim, embarcamos com facilidade na jornada de Odisseu desde o início, onde ele é apresentado como esse grande herói perdido, torcendo pelo personagem por ele nada mais ser do que humano. É interessante que eles deixam muito claro que o Odisseu nem sempre toma as decisões mais certas, mas todas as decisões dele são sempre pensadas para tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis ali ao seu redor. Sempre é mostrado como essa pessoa realmente gentil, e eu achei isso muito bonito dentro da história. Faz ele ser um protagonista que é muito fácil da gente torcer e muito fácil da gente se colocar mesmo no lugar dele. E aqui a jornada traçada pelo Odisseu é um caminho repleto de culpa e confusão, se lamentando constantemente pelas desgraças da guerra, encontrando como seu maior obstáculo a sua mente e as memórias, que apenas torna ele um protagonista ainda mais interessante e heróico. Mas eu admito que eu achei um tanto quanto cansativo todos os momentos que mostram esse lado do protagonista serem feitos da mesma maneira, com Odisseu relembrando alguns momentos em que ele anda, com uma narração em off que descreve palavra por palavra dos seus sentimentos. Acho que valia mais ter mostrado mesmo tudo isso, até porque esse tipo de cena acabou se tornando cada vez mais constante dentro da história, se tornando cansativo e repetitivo. Então a gente tem várias e várias cenas dele andando por meio de destroços e uma narração em off do Matt Damon falando os sentimentos que ele sentiu, e eu não sei, eu acho que valia um pouco mais ter mostrado isso, não precisava ter
dito todas as palavras o que ele estava sentindo, era só a gente ver na cara dele tudo que ele estava vendo, né? Eu acho que em Oppenheimer eles conseguem fazer isso de uma maneira muito boa, e aqui eu não sei, eu achei que ele teve que se explicar muito. E bom, A Odisseia é um bom filme, já que a história por si só já é bem interessante, mas eu admito que eu saí até que bem decepcionada do filme. E eu queria muito ter amado, até porque eu gosto muito de mitologia grega, eu gosto muito de ler sobre esses contos, e eu arrisco dizer que em alguns momentos eu achei o filme um tanto quanto sem graça. Na minha opinião, os momentos mais legais aqui são realmente esses momentos fantásticos da jornada de Odisseu, em que ele enfrenta esses grandes monstros, e acho que o filme realmente consegue construir cenas muito legais, que tem esse realismo que o Nolan gosta tanto, que tem esses momentos assustadores, são cenas muito boas, mas o restante da história eu acho que faltou um pouco de força. Além disso, apesar de falar muito sobre essa natureza humana, eu gostaria que o filme tivesse se desprendido mais desse realismo tradicional do diretor, sendo mais intenso e vívido. A gente até tem alguns desses momentos com Odisseu, Penélope e até a própria Helena de Troia, vivida pela Lupita, mas são muito curtos e eu gostaria de ter visto mais disso, mais desses personagens que são tão fiéis com seus sentimentos, né? A própria Helena de Troia, se você for pensar, né, tudo que ela conta dentro da história, eu queria ter visto mais dessa realidade dela, dos sentimentos dela. E essa falta de desenvolvimento dos outros personagens, não sei se desenvolvimento seria a palavra correta, mas de atenção a esses outros personagens que tem, como eu falei, arcos muito interessantes, me fez sentir em alguns momentos que faltava algumas questões dentro da história, como o próprio grande antagonista, aqui interpretado pelo Robert Pattinson. Essa questão realmente deles precisarem dizer palavra por palavra os sentimentos dos personagens também me tirou um pouco da história e me cansou em muitas vezes, porque começa a ser da metade pra frente um pouco mais constante esse tipo de coisa, e eu acho que aqui valeria mais um silêncio, talvez, né, do personagem olhando e a gente ao mesmo tempo chegando na mesma conclusão que aquele personagem, né, pensando juntamente com ele tudo que ele tá vendo, tudo que ele tá sentindo, assim, eu não sei se precisava dessa narração, assim, dele contando, enfim, eu acho que ficou um pouco demais, assim, dentro da história. Eu acho que talvez eu fui com expectativas demais pra esse filme, até por conta das diversas críticas positivas que eu li. Acho que também eu queria ter saído um pouco mais surpreendida, ter gostado, ter me apaixonado mesmo pelo filme. É um bom filme, tem grandes atores, tem uma jornada muito interessante, tem personagens muito legais, momentos bem legais dessas criaturas, mas eu acho que eu, sei lá, esperava um pouquinho mais. Mas bom, pra mim a Odisseia tem uma nota 8 e ele tá disponível nos cinemas. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de Odisseia. Também deixar aqui nos comentários qual que é o seu filme de adaptação de um conto grego favorito. E também qual o próximo filme que você tá mais ansioso pra estrear nesse 2026. Então foi isso e até o próximo vídeo.